LG UA85 ou TCL P7K? Qual TV escolher para comprar? Nesse vídeo eu vou te trazer um comparativo completo com experiência de usuário para te ajudar a tomar essa decisão. Esse tipo de vídeo eu adoro fazer no canal do YouTube do Aprendemos Juntos, um comparativo completo, isso mesmo. Afinal, eu tenho as duas TVs e trouxe muito conteúdo sobre elas aqui no YouTube do Aprendemos Juntos. E elas são concorrentes. Apesar delas terem tecnologias, principalmente de tela, que são diferentes, são TVs da mesma faixa de preço. E muitas pessoas, quando vão pesquisar TVs custo-benefício, se deparam tanto com a LG UA85 quanto com o TCL P7K e ficam na dúvida. Por isso que esse vídeo vai te ajudar a tomar essa decisão e lá no final eu vou dar o meu veredito de qual TV você deve escolher, beleza? Vamos começar primeiramente falando sobre as especificações e recursos de ambas. E os links com os melhores preços também de ambas as TVs estão aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora lá então para as especificações e recursos da LG UA85. Por aqui nós vamos ter uma tela de LED convencional com tecnologia HDR10 Pro e o painel pode ser VA ou IPS, dependendo do lote e não da polegada, com 60 Hz de taxa de atualização. A TV conta com sistema WebOS 25, com 5 anos de atualizações garantidas. O seu processador é o Alpha 7 de 8ª geração. Ela conta com 1 GB de armazenamento e não tem valores de memória RAM que são divulgados pela marca. No som, são 20 watts de potência sonora em 2 canais. Ela tem 3 entradas HDMI, uma entrada USB, uma saída para áudio óptico, uma entrada de rede e suporta Wi-Fi nas 2 frequências. Na P7K nós vamos ter uma tela QLED com Dolby Vision HDR10 Plus, painel HVA, que é um pouco diferente do VA e com uma tecnologia proprietária da TCL, e 60 Hz nativos. O sistema é o Google TV e o processador é o AI Piqui. A TV conta com 2 GB de armazenamento interno e também não divulga os números de memória RAM. No som, são 20 watts em 2 canais. Em relação às entradas, são 3 HDMI, uma USB, uma de rede, uma saída de áudio óptico e no Wi-Fi também suporte a ambas as frequências. Aqui nas especificações e recursos, a P7K leva sim uma vantagem, galera, porque ela vai contar com uma tela QLED, que é de pontos quânticos, versus uma tela de LED 4K convencional do lado da LG. Ela também leva vantagem por já oferecer o Dolby Vision e também o HDR10 Plus. A TV da LG só vai oferecer o HDR10 Pro, que é uma tecnologia proprietária. Há também uma vantagem da TCL que é em relação à memória interna, o armazenamento. São 2 GB versus 1 GB. E depois elas empatam tecnicamente nas entradas, elas são idênticas. Obviamente, especificações e recursos não são o ponto final para a escolha de uma TV. Isso é muito importante, porque daqui a pouquinho você vai ver na qualidade de imagem que a tela QLED da TCL não leva tanta vantagem em relação à tela convencional da LG. E esse é o próximo ponto que eu quero te mostrar. Enquanto está rodando aí para você algumas imagens, tanto da LG, e você vai estar aí com um cardzinho te mostrando uma tag, te mostrando quando é a TV da LG e quando é a TV da TCL, é importante a gente frisar que, na minha experiência de uso, eu gostei mais das cores, do contraste e do nível de preto da TV da LG do que da TV da TCL. Em um vídeo que eu fiz uma comparação entre LED e QLED, trazendo uma TV da Samsung mais antiga, a B8000, versus essa mesma P7K que a gente está trazendo para o comparativo, eu falei que as cores da TV da Samsung pareciam ser melhores do que as cores da TV da TCL. E quando a gente fala de tecnologia QLED, a gente está falando principalmente de cores, contraste e brilho que devem ser melhores ou pelo menos mais realistas ao olho humano. Mas aqui a gente tem um trabalho fenomenal da LG. Eu tenho alguns pontos a considerar em relação à experiência com a LG, principalmente a acabamento e também algumas questões de configuração, mas a LG aqui fez um ótimo trabalho. E você não sente diferença, e você está vendo aí nos detalhes dos takes, diferença entre a qualidade de imagem de ambas. E parece que a TV da LG tem uma qualidade melhor. Obviamente, mais uma vez, a percepção é de usuário, porque as lentes de uma câmera podem denegrir a qualidade de imagem. Seja em um ambiente mais iluminado, menos iluminado, uma câmera de celular versus uma câmera profissional, isso pode trazer uma variável enorme para a discussão. E talvez no vídeo você não tenha a real percepção de qual é melhor. Mas sim, galera, eu
tive a percepção de uma melhor qualidade de imagem na LG. Obviamente, se você não gosta de cores tão vivas, você não gosta de um contraste mais puxado, não por estourado, mas um contraste mais definido. Se você não gosta tanto de áreas com uma coloração mais preta, com um tom de preto mais forte, talvez você vai gostar de cores que são mais neutras e você vai encontrar isso na QLED. Lembrando que ambas estão na configuração ideal para mim. Uma tem Google TV, outra WebOS, e as configurações de imagem são bem diferentes, os parâmetros são diferentes. E eu procurei configurar em ambos os vídeos para a gente ter uma real percepção do que é uma experiência de usuário, do que é melhor para mim e que pode não ser o melhor para você. Mas aqui a TV da LG levou uma leve vantagem. Nas especificações e recursos, a TCL leva vantagem, mas por aqui eu achei melhor a qualidade de imagem oferecida pela LG, beleza? E claro que isso tem que ser levado em conta na hora do preço. Você vai estar comprando um painel QLED pagando mais caro ou o mesmo valor? Realmente a gente tem que levar isso em conta para tomar a nossa decisão e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Outra coisa que é importante a gente falar é na hora de testar a abertura de aplicativos e o próprio sistema. O quão rápido é o Google TV versus o sistema WebOS. Por aqui não tem comparação. O Google TV é mais rápido do que o WebOS. Eu adoro o WebOS, tanto que o 2025 é um dos meus favoritos, o WebOS 25, porque ele está cheio de recursos, você tem o chatbot com IA, você pode utilizar a própria inteligência artificial da TV para configurar imagem, som, você tem ela completa em relação ao sistema operacional, mas paga, infelizmente, por ter um sistema mais travado. Apesar de eu ter alguns gargalos aqui com o Google TV, eu não tenho do que reclamar. É uma experiência muito fluida e para quem tem Android lembra muito uma experiência com os ícones que estão dispostos de uma maneira muito bem organizada, configurações bem rápidas, acesso a atalhos também de maneira muito rápida. A LG pecou muito nessa A85 por oferecer um bom processador, mas pouca memória RAM. Apesar de não ser divulgada, a gente sabe que a memória RAM dessa TV acaba não aguentando o tranco para tanta coisa oferecida pelo sistema. Então aqui vai um ponto muito positivo para a TCL. Se você quer fluidez no sistema, nesse caso eu escolheria a P7K com o Google TV e não a A85 com o WebOS 25. Agora a gente vai para uma questão também que você está vendo os takes aí de ambas as TVs, que é o controle remoto. Por aqui não tem nem comparação. O AI Remote da LG dá de 1000 a 0 no controle convencional da TCL P7K. E aqui não é uma ofensa à P7K e nem à TCL, mas a LG ela é pioneira quando o assunto é um controle inteligente e essa última versão desse AI Remote, que mudou antes era Smart Magic, agora é AI Remote, sensacional. Os comandos de voz, nesse caso, são muito rápidos, o microfone está muito mais refinado e com uma precisão muito maior na hora de ler os comandos de voz. A gente tem esse scroll e esse ponteiro virtual na tela que são fenomenais e é um controle muito bom, que tem muito mais tecnologia que o controle da TCL. Tanto que a TCL utiliza um controle bem básico nessa linha P7K. Apesar de ser uma linha com tela QLED, ela tem um controle que é muito básico, mas que cumpre também o seu papel. Mas aqui não tem comparação. A gente está comparando algo muito melhor e com muito mais recursos a algo básico. Não é uma ofensa, mais uma vez. Então, nesse caso, se fosse o controle remoto algo determinante, eu escolheria com certeza a LG. E agora a gente chega em uma dúvida e é legal a gente falar conversando abertamente de qual TV escolher. Aqui eu preciso colocar um ponto e uma linha para você traçar e seguir na hora de escolher ambas as TVs. Quando eu falo de um sistema operacional um pouco mais travado no WebOS, vai ser se você utilizar isso. Vamos supor que você quer assistir conteúdo em 4K com HDR no YouTube sempre no talo. A TV da LG vai ter uns engasgos, versus o Google TV com a P7K, que você não vai ter tanto esse problema. Eu tive problema também nas configurações da LG, mas foi um problema inicial, na configuração inicial, e depois eu não tive mais esse problema. Então é algo que foi pontual para mim nesse caso. Se você quiser agilidade, obviamente, talvez eu iria para a P7K, mas aqui a linha que eu quero traçar em relação ao preço. O quanto nós estamos dispostos a pagar de diferença entre as duas. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a LG A85 está bem mais barata do que a P7K, e nesse caso eu iria de A85. Se o preço da P7K tiver igual ao preço da A85, eu iria na TCL P7K.
Se o preço da UAU 85 tiver menor em 100, 200 reais do que a P7K, eu iria na UAU 85. É isso que eu quero que você entenda, porque são TVs que são muito parecidas e você não vai ter uma diferença no QLED. Não vai ter uma diferença, não é uma qualidade muito mais absurda, esqueça isso. Aí sim, se você partir para uma TV de mini LED, por exemplo, aí você vai ter uma diferença absurda em relação ao LED convencional e até que o próprio QLED. Então o preço tem que ser um fator determinante. Eu já te citei pontos positivos e negativos de ambas as TVs. Tem também o LG Channel e o TCL Channel, mas ambos se equivalem. O Samsung TV Plus é o melhor serviço de canais gratuitos, então isso não vai fazer diferença para você. Agora também tem outro ponto que eu acho importante a gente trazer, o upscaling de imagem. Então eu já falei, se você quer um conteúdo com 4K com HDR, sempre usando a TV no talo, pode ir na TCL P7K, mas se você está procurando colocar uma TV Box, um receptor de TV para assinatura, assistir TV aberta ou conteúdo que não é na melhor qualidade e resolução possíveis, vai de LG porque você vai ter um upscaling muito melhor, ou seja, aquela imagem que não é na resolução da TV, quando reproduzida na TV da LG, tem tons muito melhores de cor, fidelidade de contraste, de brilho, níveis de preto, que são melhor aproveitados pela IA presente no processador da LG versus a IA que está presente no processador da TCL, em questão de upscale. Então, a gente tem que considerar essas variáveis sempre com a linha de preço. Mas eu falei que eu precisava definir um vencedor por aqui. E nesse caso eu defino a LG UAU 85, porque a gente está falando de TVs básicas, que tem que cumprir com o que prometem e te mostrar uma boa imagem. E quando a gente compra uma TV básica, a gente não está pensando em usar ela com o PlayStation 5 Pro, plugar, por exemplo, um PC para aproveitar 60 Hz, 120 Hz, a gente não está preocupado com isso. Uma TV básica tem que nos suprir na sua essência, que é com conteúdo básico, conteúdo de TV aberta, TV por assinatura, um jogo de futebol, um filme com a família, e nesse caso eu iria de UAU 85. Apesar de eu ser fã da P7K, eu iria de LG nesse caso, porque ela cumpre com o que promete. Tem uns engasgos, tem alguns travamentos que são normais, que também ocorrem na P7K, em menor frequência, mas uma TV para o dia a dia, para uso que é básico, até intermediário, o UAU 85. E na linha histórica de preço, como eu falei, sempre a gente tem a UAU 85 com preço menor do que a TCL P7K. A não ser que essa linha, esse parâmetro se inverta com a P7K mais barata, aí sim você pode ir na TV da TCL, beleza? Nossa grande campeã, então, o UAU 85 desse comparativo. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha sobre ambas as TVs. Você tem algum dos modelos? Qual você compraria? O nosso comparativo completo te ajudou ou não? Ou confundiu mais sua cabeça? Eu acredito que tenha te ajudado. E se te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!